Então convido o pastor Rick para chegar à frente. O pastor Roque está conosco, esteve no ano passado e ele estará participando das traduções das mensagens, junto com o pastor Jair Leonardo, que vai estar amanhã à noite. O pastor Roque tem um outro compromisso amanhã à noite, o pastor Jair vai estar à noite. Então convido o pastor Roque a chegar aqui, o pastor Rick, e ele fique à vontade para fazer qualquer outra consideração que julgue necessário. Deus abençoe. Well, good evening. Boa noite. It's good to be back with you. It's a great time here in Juazeiro. É muito bom estar de volta aqui com vocês. Um grande momento aqui em Juazeiro. Very fond memories of my time last time here with you. And so Muitas memórias divertidas que tivemos aqui da última vez com vocês. glad this time my wife is with me as planned. E agora eu estou alegre porque a minha esposa está comigo como planejei. And we are very grateful for the re-invitation. Então nós somos muito gratos pelo convite. My understanding is this weekend is to be on leadership. Então no meu entendimento essa semana vamos tratar sobre liderança. All of us want to honor our Lord by being the men and women of God that we need to be. E todos nós queremos honrar o nosso Senhor, sendo homens e mulheres de Deus como devemos ser. And whereas not all of us may be pastors, many of us find ourselves in leadership in various degrees. E isso não se refere somente a pastores, mas muitas também das mulheres, etc., são, na verdade, líderes como devem ser. I must tell you that this last year has been a time in my life where I see a crisis in leadership. Então eu tenho que confessar e partilhar com vocês, deste ano tem sido realmente um tempo de muito desafio de liderança com Cristo. One of my very good friends has taken his church into close financial ruin. Então um dos meus amigos chegou ao ponto da sua igreja chegar como se chama quando a igreja fecha por falta de dinheiro, falta a palavra, falência. Then I have another close friend who has also had a crisis in leadership. E também tem um outro amigo que também teve uma crise na liderança. He has been at war with the leaders of his church as a pastor. Ele então tem realmente tido alguns desentendimentos com líderes e pastores na sua igreja. It has led to him leaving that church. E acabou que ele deixou aquela igreja. It has led to him to not be in the ministry for 2 years. E que acabou então tirando do ministério por 2 anos. And it has continued to cause bitterness in his heart to this day. E até o dia de hoje tem muita amargura no seu coração. Just 3 months ago, I received a phone call. E somente 3 meses atrás eu recebi uma ligação. A friend of mine in a neighboring city. Então um amigo meu que é vizinho lá na cidade. He called me and said, I need somebody to preach for me on tomorrow. Então Sunday. ele me ligou e disse, eu preciso de alguém que pregue por mim na escola, no culto do domingo de manhã. I can't tell you what the problem is, but I need somebody to preach. Eu não posso te dizer qual é o problema, mas eu preciso de alguém que pregue. And then Monday he called me back. Então no domingo ele me ligou And novamente. he explained to me how his wife had been in a 3-year affair with the person in charge of everything. E então acabou me contando que a esposa dele estava tendo um caso com o líder de música da igreja. He's no longer in ministry. E ele não está mais no ministério. As I was getting on the plane to come to Brazil, E enquanto eu estava entrando no avião aqui para o Brasil, I received an email in the airport. eu recebi um e-mail lá no aeroporto. It was my father telling me about another friend of mine who had fallen into an affair with somebody in the church. Era o meu pai me dizendo que um outro amigo meu foi descoberto que tinha um amante na igreja. Tomorrow they will get up and they will announce his fall in the ministry. E amanhã eles vão então anunciar que ele caiu no ministério. Whether it's money, Seja dinheiro, whether it's pride, seja orgulho or whether it's sex. ou mesmo sexo. These things attack leaders in the church. Essas coisas atacam os líderes na igreja. We are no different than the world. Nós não somos diferentes do mundo. Those same sins are there for us. Os mesmos pecados que eles têm lá, nós temos aqui. And we could all talk about the churches and the men who lay in ruin as a result of sin. Então todos nós podemos sentar e conversar sobre homens e essas coisas que têm realmente arrasado, esses pecados que têm nos arrasado. So this weekend I want to return to 1 Peter to some familiar themes. E essa semana eu quero retornar lá para 1 Pedro para falar sobre algumas coisas. Why we are leaders, Por que somos líderes? the humility of leadership. A humildade da liderança. I want to expand those. Eu quero então estender um pouco mais estes pontos. And then I want to give you examples of 3 examples of leadership. Então eu quero apresentar a vocês 3 exemplos de liderança. Some are
bem-sucedidos, some are not. alguns não são. So let's start. Então vamos começar. Churches are organized, right? As igrejas são organizadas, correto? We come here and we have some leaderships at various Nós degrees. chegamos aqui, então nós temos as lideranças em vários graus, níveis, People who help with the children, as pessoas que ajudam com as who crianças, help with the music, aqueles que ajudam com a música, people who help with accounting and the as money, pessoas que coletam dinheiro, que cuidam das finanças, people who give themselves to teaching of the Word of as God. pessoas então que se dedicam a ensinar a palavra de Deus. And we all organize our churches maybe a little bit different. E todos nós organizamos a nossa igreja talvez um pouco diferente. In fact, different churches do it differently. E às vezes, de fato, as igrejas diferentes lideram de forma diferente. There's the Presbyterians. Por exemplo, temos os presbiterianos. And they have a whole hierarchy of leadership. Eles têm então toda uma hierarquia na liderança. There's the congregations. Então nós temos os congregacionais. We're kind of autonomous to Então ourselves. nós somos autônomos uns para com os outros. Then there's denominations who have Então a connection. tem denominações que têm conexões. Some believe that the pastor is to be the sole leader of the church. Então alguns acham que o pastor deve ser o único líder da igreja. Others believe that the pastor is ex-official. He's outside and he leads to his teaching. E outros então acreditam que o pastor deve exercer a sua liderança ex-office. E a partir dali, de fora, ele vai fazer toda a liderança. And some believe in a plurality. We're all equal, but we all rule together. E alguns acreditam nessa pluralidade de líderes. Todos são iguais e todos lideram juntos. And some of that's cultural. E algumas dessas coisas são culturais. There's a dynamic in the United States that pushes on us as churches. Então a dinâmica lá nos Estados Unidos tem nos pressionado dentro da própria In the igreja. United States, we believe in the right to vote. Então nos Estados Unidos nós acreditamos no direito do voto. So everybody in our church thinks that they should be able to vote on everything and have a say. Todo mundo na nossa igreja acredita que eles têm que ser capazes de votar em qualquer coisa que for trazida à Because igreja. when I travel to Russia, they believe in a dictator. Quando viajamos para a Rússia, nós vamos ver que eles acreditam num ditador. And they believe that the pastor or the leader should have say over everything and everybody just follows. E eles então acreditam que o pastor ou o líder então deve ter esse tipo de exercer essa autoridade sobre eles. All the culture is interesting, but that's what should matter to us is the directives from the Word of God. Todas as culturas têm essas coisas, mas o que é importante para nós é aquilo que a palavra de Deus nos fala. In the New Testament, we know they have apostles. E no Novo Testamento sabemos que tínhamos apóstolos. That's plural. Isso é plural. So there's 12 Eram 12, plus Paul, born out of time. mais Paulo, que nasceu fora de tempo. And we understand the apostles were given to give their priority to the Word of God. E nós entendemos que os apóstolos eram esses dons e davam a prioridade à palavra de Deus. Acts chapter 6, they appointed deacons so they would take them away from the Word of God. Em Atos capítulo 6 nós vamos ver que esses apóstolos apontam diáconos para que também os ajude a servindo para que eles tenham prioridade na palavra. Under the apostles, we have pastors and elders. Então abaixo dos apóstolos nós temos os presbíteros e anciãos. And we have elders are throughout the Word of God said in the plural form as well. E também a palavra presbíteros por todo o Novo Testamento, de Paulo no Novo Testamento, é plural. 1 Timothy 3 is in the plural. 1 Timóteo 3 é plural. Titus 1 is in the plural. Tito 1 é plural. Acts chapter 20 is in the plural. Atos capítulo 20 também aparece plural. They were godly men. Eles eram homens piedosos. They had lives that were qualified by 1 Timothy 3 and Titus 1. Eles tinham vidas qualificadas de acordo com 1 Timóteo 3 e Tito 1. We also understand that they were to have a leadership ability. Também entendemos que esses homens eram capacitados, tinham habilidade de liderança. 1 Peter 5. Em 1 Pedro 5, They were able to have a biblical knowledge. eles eram capazes de ter um conhecimento bíblico, They understood theology. eles entendiam a teologia, They studied doctrine. eles estudavam as doutrinas, They explained it to the people. eles explicavam ao povo And they made application for them. e eles faziam aplicações da palavra para eles. They were to help the people understand God, Eles deveriam então ajudar as pessoas a entender Deus, His sending of His Son Jesus Christ, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, the reality of a changed life, a realidade das mudanças que acontecem na vida, giving them instruction on how the church and their lives should be. dando a eles as instruções, tanto como liderar, como a igreja deve ser. In 1 Peter chapter 5, E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, our text for tonight, you can turn there. o nosso texto para hoje à noite, quero que vocês abram para lá. Peter encourages the leaders.
Pedro vai encorajar os líderes. He gives them 3 basic instructions. Ele vai então apresentar 3 instruções básicas. He's writing to the towns in South Asia. Ele está escrevendo para cidades que estão no sul da Ásia. He wants them to understand the mission of a leader, Ele quer que eles entendam a missão de um líder, the method of a leader, o método de um líder and the motive of a e leader. o motivo de um líder. In light of the 4 stories I told you about my friends who failed, E à luz dessas 3 histórias que eu contei a vocês dos meus amigos que falharam, I believe that they failed in one or more of these 3 areas. e eu acredito que eles falharam em uma dessas 3 áreas. Now we can talk to you in the form of a question. Então nós podemos falar com você em forma de perguntas. The what, O que, the how, como and the why of leadership. e porquê da liderança. Now let's begin with the mission of a leader. Então vamos começar com a missão de um líder. Now read verse 1. 1 Pedro 5, de 1 a 1 e 2 somente. 1 Pedro 5, 1 e 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Peter's about to finish or conclude his epistle. Pedro aqui está quase concluindo a sua epístola. And as he has been encouraging these suffering or persecuted saints, E à medida que ele então está encorajando pessoas que estão sofrendo, estão sendo perseguidas, he now turns his attention to the leaders. ele volta então a atenção para os líderes. And he wants to admonish them on the one hand, E ele então quer admoestá-los por um lado, but exhort them on the other. mas também do outro lado ele quer exortá-los. Much like a coach on a ball team. É como um técnico de um time de futebol. He wants the players to do better, Ele quer que os jogadores façam o melhor, but he wants to also exhort them. He doesn't want to make them think that he's mad at them. mas ele também quer exortá-los, porque ele não quer dar a impressão de que ele está irado com eles. So this exhortation is full of instruction. Então, toda exortação vem cheia de instruções. First, he appeals to them as a fellow elder. Primeiramente, ele vai apelar a eles como co-presbítero, co-pastor com ele. He says, I'm one of you. Ele diz, eu sou um de vocês. I oversee church and you oversee church. Eu também superintendo, eu lidero uma igreja e vocês fazem o mesmo. And these elders were the ones who gave leadership to the church. E esses presbíteros eram aqueles que lideravam a igreja. They were the leaders of the local congregation. Eles eram os líderes de uma congregação local. And we learned this from the book of Acts. Nós vamos aprender isso lá no livro de Atos. In Acts chapter 11, verse 30. Atos capítulo 11, verso 30. E isto fizeram enviando a Paulo e a Barnabé aos presbíteros. And there we have Paul and Saul. Então ali eles têm a Barnabé e Saulo, Paulo e Saulo. And they were in charge, they were part of the elders of that church. E eles então eram encarregados pelos presbíteros daquela igreja. The apostles recognized that there were leaders or elders in that church. Os apóstolos foram aqueles que reconheceram que haviam presbíteros líderes naquela igreja local. Now we see it again in Acts chapter 21, E verse 18. novamente nós vamos ver lá em Atos capítulo 21, verso 18. E no dia seguinte Paulo veio conosco a Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. We have Paul returning from his missionary journey. Então nós temos Paulo voltando da sua viagem missionária. There was a concern by the Jewish churches Estavam preocupados com respeito às igrejas judaicas, that Paul was teaching false doctrine. de que Paulo poderia estar ensinando a doutrinas falsas. And so he came to Jerusalem. Então ele retorna a Jerusalém. James, who was the head of the Jerusalem church, Tiago está ali liderando a igreja de Jerusalém. brought the leaders together, all the other leaders, the elders. Então todos os líderes, todos os presbíteros se reuniram. You see, the elders are leaders of the church. Então você vê que os presbíteros eram os líderes da Now igreja. these leaders were selected by leadership. Então observe que esses líderes foram escolhidos pela liderança. In Acts chapter 14, verse 23. Atos capítulo 14, verso 23. E eles então apontaram
para cada igreja, e depois de orarem com jejum, encomendaram ao Senhor aqueles que iam crendo. Along the missionary journey, Então, durante a viagem missionária, before Paul would leave the town, antes de Paulo chegar a essa cidade, the leader Paul would appoint leaders. o líder, Paulo, estava apontando outros líderes. And sometimes Paul would appoint men like Titus to appoint E às leaders. vezes Paulo ia apontar um homem como Tito para apontar outros líderes. He says to Titus in Titus chapter 1, verse 5. E ele diz o seguinte a Tito capítulo 1, verso 5: Por esta razão eu te deixei em Creta, para que coloque as coisas em ordem, de forma que permaneça e aponte presbíteros em cada cidade, da forma como eu te recomendei. So Titus is to go to the city. Então Tito é para ir às cidades, He was to appoint some leaders, ele é para apontar alguns líderes, and these leaders were to bring order in the church. e esses líderes aqui deveriam ordenar a igreja. So we know this about them. Então nós sabemos disso sobre eles. They were to supply spiritual care by Eles deveriam então suprir o cuidado espiritual da seguinte forma: teaching and preaching the word of God, ensinando e pregando a palavra de Deus, guarding the purity of doctrine, guardando a sã doutrina, warning against false doctrine, alertando contra as falsas doutrinas, promoting peace, promovendo a paz, set things in order, colocando as coisas em ordem. and all of these men had to meet the qualifications. E todos estes homens precisam ter as qualificações. And of these things, E destas coisas, Peter places himself on the same level as these men. Pedro se coloca no mesmo nível destes homens. Peter could say, I'm an apostle, Pedro poderia ter dito: eu sou um apóstolo, therefore you better listen to me. portanto é melhor que vocês escutem. I'm the big boss. Eu sou o grande chefe aqui. And so as a result, I can just tell you. E como resultado dessa posição, eu posso simplesmente comandar, dizer a vocês o que tem que fazer. I can demand. Eu posso ordenar. But Peter places himself with them. Mas Pedro se coloca juntamente com eles. He puts himself on the same level. Ele se coloca no mesmo nível. Even as an apostle, he used to teach and preach. Mesmo como um apóstolo, ele tinha que ensinar e He used to pregar. guard the purity of Ele God. precisava preservar a sã He used to doutrina. warn against false doctrine. Ele precisava alertar das falsas doutrinas. And so he brings them together as one of them. Então ele os reúne como sendo um igual a eles. Paul also does this in various places in the New Testament. Paulo também faz a mesma coisa em vários lugares no Novo Testamento. It shows us that church leadership is a camaraderie. Isso mostra para nós que a liderança da igreja é algo tipo camarada. As a result, we're not here to lord it over or be above each E other. como resultado, nós líderes não estamos aqui para dominar as pessoas, mas para estarem juntos uns com os outros. But whereas we have a responsibility, it's important. Então, aonde nós estamos tem responsabilidade, e isto é importante. The importance of our mission brings us together. A importância da nossa missão nos coloca reunidos. He also, in our text, calls them a fellow sufferer. No nosso texto também, Pedro vai chamar e vai dizer que eles sofrem juntamente com ele. In the sense that not that they suffer, but he witnessed the sufferings of No Christ. sentido, né, que ele também testemunhou e partilhou desse sofrimento de Cristo. He points to the fact that from far away that night, he watched Christ suffer. E ele então vai apontar que de certa forma ele naquela noite de sofrimento ele estava lá e testemunhou os sofrimentos de Cristo. We know he was in a close proximity with Jesus because he denied and Jesus looked at him. Nós sabemos disso porque naquela noite que Jesus foi preso ele estava tão perto que quando ele negou Jesus, Jesus olhou para ele naquela noite. So whereas he denied Christ, Então quando ele negou a Cristo, he continued to follow Christ and watch from a distance. ele continuou seguindo, mas agora estava seguindo a Jesus a certa distância. I don't know about you. Eu não sei sobre você. Sometimes I read the Word of God Às vezes a gente lê a palavra de and Deus. sing about my Lord. Nós cantamos sobre o nosso Senhor. And in my mind's eye, E então na minha mente I think of that night. eu penso naquela noite. And I can only imagine Eu só posso imaginar what our Lord went through. o que o nosso Senhor passou. Peter saw Pedro viu isso. firsthand. Ele viu em primeira mão. Personally saw, I believe, more than he was able even to tell others. Ele pessoalmente viu, eu acredito, aquilo que ele nem teve condições de contar aos outros. So
the great glorious moments that they had at the upper room. Lá mesmo, naquela sala da última ceia, grandes coisas ali aconteceram. To the utter despair of watching him lay his body in the tomb. Daquela sala para o desespero quando ele então é colocado no túmulo. Peter witnessed all of it. Ele testemunhou tudo isso. Peter also speaks about identification with them, Pedro também fala de uma identificação com eles. in that he holds the same hope that these leaders hold, the day that is to be revealed. Ele também compartilha dessa mesma esperança que esses líderes têm naquele dia quando o Senhor virá. And the day that glory is revealed is the day that Christ returns. E esse dia glorioso que será revelado é o dia da vinda de Cristo. Even though you and I are separated by thousands of kilometers, Embora eu e você estamos separados por milhares de quilômetros, and even though we're separated by language, e mesmo estamos separados por uma língua diferente, we are brought together nós fomos trazidos juntos by the simple thing por uma coisa muito simples, that we cannot wait until God's glory is revealed on this earth. que nós nem podemos esperar aquele dia quando Deus vai revelar a sua glória naquele dia. With that being said, O que isso quer dizer é o seguinte: he gives them the mission of a leader. ele deu uma missão de um líder: Shepherd the flock of God among you. pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Sheep. Ovelhas. People in the church are considered sheep. As pessoas da igreja são consideradas ovelhas. Do you have a lot of sheep in Brazil? Vocês têm muitas ovelhas aqui no Brasil? Tem muita ovelha no Brasil? Only goats? Somente cabras? Yeah. We live in a farming area. Nós vivemos numa área de fazendas. Most of the people in our area are farmers or make money from farming. A maioria das pessoas na nossa área, ou eles são fazendeiros, ou eles tiram o sustento da fazenda. And we mostly have cows. E nós temos a maioria vacas. And we have a lot of pigs. Temos muitos porcos. As a young boy, I worked with some cows. E quando eu era jovem, trabalhei também com gado. And I worked with some pigs. E também trabalhei com porcos. I have never worked with sheep. Mas eu nunca trabalhei com ovelhas. So I tell you what other people tell me. Então o que eu vou dizer a vocês é o que outros falam para mim. Right? They tell me that sheep can easily be lost. Eles dizem que uma ovelha pode facilmente se perder. If you take a sheep out into a field, Se você então pegar uma ovelha e colocá-la no campo aberto, that sheep will never be able to find its way home. essa ovelha não vai ser capaz de poder voltar sozinha. Cow knows its way home. A vaca sabe o seu caminho de A volta. horse knows its O way home. cavalo sabe quando chegar em casa de novo. A pig never cares about its home. Ou um porco nunca está nem aí para onde é a sua casa. So they need guidance. Então as ovelhas precisam de guia. If you put a sheep in a field, Se você colocar uma ovelha ali no campo it will aberto, stay in that field. ele vai ficar ali naquele campo. And when the food is gone, E quando a comida se acabar, it will stay in that field. ele vai continuar ali naquele A campo. cow will wander and look. A vaca vai então poder sair, caminhar e procurar. A pig will have its nose to the ground and it will O find. porco vai então fuçar ali no chão atrás do seu alimento. But a sheep will not find its own food or its own water. Mas a ovelha nem vai procurar e vai encontrar sua própria água ou sua comida. A sheep Uma ovelha will eat poisonous plants. vai até correr o risco de comer plantas venenosas. A cow, a horse, a pig will not eat something that will hurt them. Porco, uma vaca ou um cavalo, eles não vão comer esse tipo de planta. But a sheep will eat everything. Mas a ovelha vai comer tudo que tiver ali. And they will be poisoned and die. E eles serão envenenados e morrerão. So they need to be provided for. Então eles precisam que alguém providencie por eles. They also need protection. Eles também precisam de proteção. A cow can kick. Uma vaca pode até chutar. A pig can bite. O porco pode até morder. But not a sheep. Mas uma ovelha não. They are completely helpless. Eles realmente são indefesos. They're not fast, they cannot run. Eles não são rápidos, não podem correr. They have to be completely protected. Eles precisam ser completamente protegidos. They also need to be clean. Eles também precisam de limpeza. If it rains, Se estiver chovendo, a sheep can develop a good problem in its wool and it will die. a ovelha pode desenvolver. Se estiver chovendo, a ovelha vai criar muitos problemas na sua lã e eles podem morrer. So they need to be clean. Então eles precisam de limpeza. That's a good illustration, isn't it? Essa não é uma boa ilustração? The church needs guidance. A igreja precisa de guia. The church needs to be provided for. A igreja precisa que alguém providencie o alimento para The ela. church needs to be protected. A igreja precisa ser protegida.
protegida. And the church needs to be clean. E a igreja precisa ser limpa. John MacArthur says it this way. John MacArthur disse o seguinte, ele disse: não é de se surpreender então que o Senhor Jesus tinha simpatia pelas multidões desorientadas, confusas, impuras e espiritualmente perdidas, para apacentar essas ovelhas que não tinham pastor. Elas não poderiam alimentar a si mesmas espiritualmente e não tinham ninguém para guiá-las e protegê-las. O profeta Isaías também comparou a condição da humanidade perdida àquela dessas ovelhas que andavam errantes. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Our responsibility is huge. A nossa responsabilidade é tremenda. As leaders of the church, Como líderes da igreja, God's flock o rebanho de Deus is in your hands. está nas suas mãos. God's most precious people. As pessoas mais preciosas nos olhos de Deus. And we know they are precious E nós sabemos que eles são preciosos, because God's Son died for them. porque o Filho de Deus morreu por eles. How much are you worth? Quanto você vale? You are worth the life of God's own Son. Você vale o preço da vida do próprio Filho de Deus. That lets us know as leaders. Então isso também nós como líderes, It's not my people. não é meu povo, It's God's people. é o povo de Deus, It's the flock of God. é o rebanho de Deus. Jesus left this earth. Então Jesus Cristo deixou essa terra. He ascends up into heaven. Ele ascendeu até os céus. And while he is there, E enquanto ele está lá, his primary concern is the people, the flock of a God. sua preocupação principal, primária, é exatamente o seu povo, o povo do seu pastoreio. Jesus right now, his job is to pray for us. O trabalho de Jesus agora é interceder por nós. And as Jesus goes and prays for us, E à medida que quando Jesus então foi estar lá intercedendo por nós, he's our advocate. ele está ali. God has also sent his Holy Spirit. Deus também enviou o seu Santo Espírito. And he has given us gifts. E ele distribuiu para nós dons. So God, after Jesus Christ bought us with his life, Então Deus através de Jesus Cristo nos comprou a vida. his Son goes and O prays. seu filho então foi entronizado. He's the head of the church. Ele é o cabeça da igreja. And his Spirit has come to the E o earth seu espírito tem descido até a to terra give us gifts so that we might serve in the body. para nos dar dons a fim de que sirvamos o seu corpo. And this church is empowered by the gifts of the Holy E Spirit. essa igreja então tem sido capacitada pelos dons que o Espírito Santo tem nos dado. Notice how important this is. Note o quão importante é isto. God's flock is purchased by the highest price O rebanho de Deus foi comprado por um preço valioso. and remains immeasurable amount of worth. E então é digno de uma imensurável valor. And this church that's so important to God E essa igreja é tão importante para Deus, is under the care of man. mas ela está sob os cuidados de homens. That means we need to pay attention. Isso significa que temos que ter atenção. How the owner of the flock, God, wants us Como o dono do rebanho, Deus quer que nós to care for the flock. cuidemos do seu rebanho. Have you ever received a precious possession of somebody? Vocês já receberam alguma coisa assim preciosa de alguém? I have two daughters, Eu tenho duas filhas. and they had dolls. E eles têm Dolls. bonecas. Eles têm bonecas. And they would come to me and they would bring me their doll. Então elas chegam até a mim e eles trazem essas bonequinhas. And as I was watching sports on E television, eu estava um dia assistindo o esporte na televisão. they would hand me their doll. Então eles vieram e deram para mim elas vieram e deram para mim as suas And they would bonecas. say, Daddy, watch my doll. E me entregaram e disseram: papai, toma conta aqui das minhas bonecas. Watching sports. Eu estava assistindo o esporte. It's a dumb doll. Ele é simplesmente uma bonequinha. I don't care about the doll, Eu não estou nem aí para a boneca, but I care about my daughter. mas eu me importo com minha filha. And because my daughter is important to me, E porque a minha filha é importante para mim, that dumb doll becomes important. então aquela boneca tola se torna importante para mim.
So I take the doll very carefully Então eu pego aquela boneca bem cuidadosamente. and I hold it very nicely. Então, de forma bem suave, eu seguro. And I try to convince my daughter that the doll matters to me. Então eu tento convencer a minha filha que aquela boneca tem importância para mim. And then I put the doll very nicely and the doll will go to sleep beside me. Então eu vou lá e pego a boneca de forma bem cuidadosa e coloco para dormir ali do lado. And I pat the doll like I love this doll. Então eu dou umas batidinhas dizendo como eu amo essa boneca. My daughter walks away Então a minha filha sai and I'm back to my e eu volto para o esporte. But because the doll means something to my daughter, Mas porque aquela boneca tem um significado para minha filha and my daughter means everything to me, e minha filha significa tudo para mim, what my daughter cares about, I care about. o que a minha filha considera importante, eu também considero importante. Because my Lord Jesus Christ means everything to me. Porque o meu Senhor Jesus Cristo significa tudo para mim. All of his flock means something to me too. Todo o seu rebanho também é importante para mim. That's what leaders think. É dessa forma que o líder Our pensa. first allegiance is to our Lord. A nossa primeira atitude é nos levar, nos leva aqui até o Senhor. And then our allegiance is to the flock. Então vai nos levar até o rebanho. Not all the flock are wonderful people, Nem todos o rebanho são pessoas maravilhosas, but all the flock have the same wonderful Savior. mas todo o rebanho tem um Senhor Salvador maravilhoso. The mission of a leader, A missão do líder: shepherd the flock. pastoreai o rebanho. Now where did Peter get that? De onde foi que Pedro tirou isso? He got that from John chapter 21. Ele pegou isso lá de João, capítulo 21. You remember the story. Você lembra da história? The men are fishing on the Sea of Galilee. Os homens lá, os discípulos estavam pescando no mar da Galileia. Our Lord has been resurrected from the dead. E o Senhor já havia ressuscitado dos He mortos. has already appeared to them. Ele já havia aparecido a eles. And they have fished all night. E eles estavam pescando a noite inteira. They have caught nothing. Mas não pegaram nada. The Lord shows up. He's been cooking supper or breakfast on the beach. Então o Senhor chega lá e estava fazendo lá na beira da praia o café da manhã. They do not recognize him, but Jesus tells them to cast their nets on the other side. Eles, apesar de não reconhecerem Jesus, Jesus ordena a eles que deveriam lançar a rede do outro lado. And the men do. E eles fizeram. And they catch many fish. E eles pegaram vários peixes. And immediately they remember when they were called and Jesus caught, they had another big catch of fish. E imediatamente eles se lembraram que quando eles foram chamados, eles também tinham pego muitos peixes. Peter recognizes the Lord and jumps overboard E Pedro, logo que reconhece o Senhor, ele pula lá and swims to the shore. e vai nadar até a margem. The rest of the men keep the fish, they catch them. O restante dos pescadores, os homens estavam lá, pegaram e guardaram os peixes. We know that the fish are important to them E nós sabemos que o peixe era muito importante para eles. because they tell us exactly how many fish they caught. They count Porque them. até é dito quantos peixes eles pegaram. When they're having breakfast Quando eles estavam lá tomando café da manhã, and they're discussing things with eles Jesus, estavam discutindo as coisas com Jesus. they finish breakfast and Jesus says to Peter, Então eles terminam o café da manhã e Jesus então se dirige a Pedro. "Do you love me?" Pedro, tu me amas? And he says, "You know that I love you." Ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. And Jesus says, "Tend to my lambs." Então ele diz, apacenta os meus cordeiros. He does this 3 times. Ele faz isso 3 vezes. I believe he does it 3 times because Peter denied him 3 times. Eu acredito que a razão que ele pergunta 3 vezes é porque Pedro negou 3 And vezes. with each denial, Peter got stronger. E então cada negação, aí Pedro vai ficar mais forte. And I believe with each asking if you love me, Jesus gets more pointed. Então, à medida que Jesus vai repetindo e perguntando as 3 vezes que você me ama, Each time, Peter appeals to Jesus' knowledge. You know. cada vez Pedro vai apelar ao conhecimento do Senhor. Você sabe que eu te You amo. know how much I love you. Você sabe o quanto eu te amo. And each time, Jesus says, "Shepherd my sheep or tend E my sheep." cada vez Jesus responde, apacenta ou pastoreai o meu rebanho. I believe after the denials of Peter, Então eu acredito, depois que Pedro vai negar as 3 vezes a Jesus, that this is the reinstatement of Peter back into ministry. aqui então é o que traz e estabelece Pedro novamente ao ministério. Peter, all is forgiven. Então Pedro estava perdoado. Peter, I need you to go
be an important part of my church. Eu quero que você tenha uma função importante na minha igreja. And what he tells them is the mission of a leader. E enquanto ele está lá, ele está dizendo e apontando qual é a missão do líder: Shepherd my flock. pastoreai o meu rebanho. In 1 Peter 5, what does he tell us? E exatamente em 1 Pedro 5, o que é que ele diz? Shepherd my flock. Pastoreai o rebanho. And Peter is passing on exactly what he E heard. Pedro então está passando adiante aquilo que ele ouviu. And that's the mission. E essa aqui é a missão. The second is how, or the method. A segunda é como, fala do método. We know what to do. Nós sabemos o que fazer. Now we need to know how to do it. Agora vamos aprender o como fazer. And we have three basic commands. E temos aqui 3 mandamentos básicos. They're given to us in couplets E eles são nos dados assim, conjugados, from two different perspectives. de 2 perspectivas diferentes. A negative and a positive. Uma negativa e outra perspectiva positiva. And you can see them there in the text. E você pode ver lá no texto de 1 Pedro capítulo 5. He says, not under compulsion, Ele vai dizer, 1 Pedro capítulo 5, aí ele vai dizer, não por constrangimento, but voluntary. mas espontaneamente, Not for sordid gain, não por sorte da ganância, but eager. mas de boa vontade, Not lording it over, não como dominadores, but examples. mas como modelo. And he gives us these negative positives to help us Então understand. ele nos dá essas partes negativas e positivas para nos auxiliar a entender. The first one is we are not to lead under compulsion. A primeira é que nós não devemos liderar por constrangimento. Not because you're forced to. Não porque você é forçado a fazer. Nobody should be in the church leading because you think you must. Ninguém deveria estar na igreja liderando porque acha que tem que liderar. Nobody should be leading the church because, well, nobody else will. I'm constrained to do this. Ninguém deve estar na igreja com a ideia de estar liderando. Eu estou fazendo isso porque ninguém está fazendo, então eu estou sendo forçado a fazer. Just as God or the Lord loves a cheerful giver, Da mesma forma como Deus ama e alegremente Ele então nos serve, that's exactly how we are to give ourselves to leadership. essa é a mesma forma como nós também devemos liderar. We need to desire this. Nós precisamos desejar isso. In 1 Timothy chapter 3, verse 1, Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, a man who is an elder needs to desire the office. um homem que é um presbítero, um pastor, ele precisa desejar esse ofício. The understanding is there's no reluctance. A ideia é que não há nenhuma relutância. In Philemon, verse 14, he tells us there's a willingness to do. E em Filemão capítulo 14 vai mostrar que há um desejo de fazer. When we do not do it under compulsion, E quando nós não fazemos sob pressão, it obviously means that we are volunteering for the job. obviamente isso quer dizer que nós estamos fazendo o trabalho voluntariamente. And this volunteering is a demonstration. E esta parte voluntária é uma demonstração, A demonstration of my love and my thankfulness toward God. uma demonstração do meu amor, da minha gratidão a Deus. I serve. Então eu sirvo. That's also not for sordid gain. E também não é para ser feito por sorte da ganância. It's the idea of 1 Timothy chapter 3, verse 3. We have no love of money. É a ideia lá de 1 Timóteo 3:3, mostrando que nós somos avarentos. I'm not doing this so I have a paycheck. Eu não estou fazendo isso para que eu receba um cheque. The Bible instructs churches to pay their pastors. A Bíblia nos instrui que a igreja tem que pagar os seus And pastores, it is a worldly necessity, porque tem realmente uma necessidade normal no mundo. but it's not the why. Mas não é um porquê. We do it because we love the Lord. Nós fazemos porque nós amamos o Senhor. It's not just that we are seeking wealth by that, Não é o fato de que a ideia de que nós estamos procurando prosperidade com isso. but really he's talking about, it speaks to how wealth is actually gained. E na verdade ele vai falar o ganho e a prosperidade desse ganho que está envolvido, You do not use the ministry que não devemos usar o ministério to get money. para poder fazer dinheiro. We see people doing this all the time. Nós vemos pessoas fazendo isso várias, todos os dias. In fact, I don't know about here, Eu de fato não sei a situação aqui, but one of the biggest false doctrines we have in the United States mas uma das maiores doutrinas falsas que temos nos Estados Unidos is people telling, or pastors telling people é quando pastores estão dizendo a pessoas that the more you give,
give, Quanto mais eles dão, the more God will give you. mais Deus vai dar para And eles. they're just using that message so they can have more things for E eles themselves. ficam usando essa mensagem a fim de que eles tenham mais e mais dinheiro. These pastors have biggest houses. Esses pastores têm mansões, They have airplanes. eles têm avião, They fly all over the world. eles estão voando por todo o mundo. In fact, they do it in such a way that the government of the United States looks at them for fraud against their taxes. Então, eles fazem de tal forma que o próprio governo federal dos Estados Unidos está de olho neles a fim de evitar fraudes no imposto. They are using the ministry Eles estão usando o ministério for personal gain. para ganho pessoal. Now we understand Paul talks much about this. E nós sabemos que Paulo fala muito sobre isso. So many times he told the churches, Várias vezes Paulo vai dizer às igrejas: I was with you, eu estava com vocês, but I built my own tents. mas eu mesmo fiz as minhas I tendas. took nothing from you. Eu não quis nada de vocês. Paul would instruct them to pay their other teachers, Paulo iria instruí-los a pagar os outros mestres but deles, he would never take it himself. mas ele mesmo não iria receber pessoalmente. Now, the opposite of that O oposto disso is a heart of a leader é difícil para um líder. who is eager to serve. Ok, o coração de um líder está de boa vontade, desejosamente. 2 Timothy chapter 2. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2, capítulo 2 até o 7. 2 Timóteo 2, 2 a 7. Eu vou ler. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Now, I think there's a big event in Brazil next week. Eu acredito, eu penso que vai ter um grande evento na próxima semana, vai começar na próxima semana aqui no Brasil. What is it? O que é? É o quê? Yeah, I've heard of that. Eu ouvi, é isso aí. Every time I come to Brazil, you have a big Todas as vezes que eu venho para o Brasil, vocês têm esses jogos grandes. Federation Cup, Copa das Confederações, a World Cup. agora a Copa do Mundo. What's next year? O que vai acontecer no próximo ano? Em casa vai para a primeira divisão. Em casa vai para a First Division. The local team here. Now, do those people who play soccer, Essas pessoas que jogam futebol, do they get up and they have to? They just do it because they don't really want to play, but they feel like they have to. eles vão, levantam para ir jogar e eles pensam que vão fazer isso porque eles têm que fazer ou porque eles gostam de fazer. I understand they make a lot of money, Eu entendo que eles ganham muito dinheiro, but they're doing it because they love it, mas right? eles estão fazendo porque eles amam, correto? And many of them would play soccer even if they didn't make E money. muitos deles iriam jogar mesmo se eles não fizessem um centavo. There's a lot of people in Brazil that play soccer and Tem muitas pessoas aqui no Brasil que jogam futebol. they make little or no money. Eles fazem pouco dinheiro ou até não ganham dinheiro nenhum. We pay for it. Isso que a gente paga para isso. So you have a son, Você então tem um filho, and you have to beg him to do some work around the house. então você tem que apelar para ele e implorar que ele faça algum serviçozinho em casa. But you don't have to beg him to go play soccer, Mas você não precisa então apelar para ele jogar futebol. right? There's an eagerness. Ele tem a boa vontade, a disposição de fazer. In 2 Timothy, he talks about how the farmer, E aí em 2 Timóteo ele vai falar como esse fazendeiro, the o author, agricultor, the athlete, o atleta, the soldier, o soldado, they do it because they love it. eles fazem porque eles amam o que fazem. And they were willing to get rid of whatever would hold them back E because eles they have estão eagerness. dispostos então a fazer qualquer coisa porque eles então querem voluntariamente isso. We go into the ministry Então nós vamos no ministério because we're eager to do it. porque nós estamos desejosos de fazer. We don't get up in the mid-morning. Então nós não vamos nos acordar de manhã. Today I have to serve Jesus. Hoje eu vou ter que servir a Jesus. We're excited to go. Não, mas estamos empolgados para ir.
The third thing, A terceira coisa, not lording it over. não como dominadores. It has the idea of an autocratic rule. Então tem Autocratic. a ideia autocrática, um tipo de governo autocrático. In the United States, we call it high-handed. A ideia de mãos poderosas, a ideia de comandante mesmo. Now, Jesus delegates authority to the church. Jesus delegou autoridade à igreja. And in fact, he tells us that the leaders of the church are worthy of double honor. Então ele até diz que os líderes da igreja são dignos de dobrados honorários. If they work hard at preaching and teaching. Se eles trabalham muito e pregam e ensinam. It's true in Hebrews chapter 13. A mesma verdade lá está em Hebreus capítulo 13. He tells us to obey the leaders, Que nos ordena a obedecer os to líderes, submit to them. submetendo a eles. But the leaders do not serve as a natural result the leaders do not serve as a result of natural leadership. Esses líderes não estão servindo como um resultado natural da liderança. But leaders lead because God has called them to the task. Mas os líderes lideram porque Deus os tem chamado a essa tarefa. And we understand that in our leader this way. E nós entendemos então como líderes da seguinte forma: When you watch your leaders, quando nós estamos observando os nossos líderes, they make you want to imitate Christ. quando eles fazem vocês imitarem a Cristo, Do you see something in their life, você vê algo na vida deles, some things in their teaching, alguma coisa na forma do ensino deles, that when you go home, e quando você volta para you casa, say, I want to be more like Christ. você vai dizer: eu quero ser mais parecido com Cristo. Why? Por quê? Because you saw Christ in your leader. Porque você viu Cristo no seu líder. They are not doing it to bring a lording it over people, Eles não estão fazendo a fim de que eles se assenhoriem das pessoas, but rather they are examples mas pelo contrário, eles são for exemplos you to follow. para vocês seguirem. Finally, we come to this, E finalmente chegamos a isso, and that is the motive, que é o motivo, which is the why. o porquê da coisa. Why do we serve this way? Por que nós servimos dessa maneira? Why do we shepherd the flock? Por que nós pastoreamos a Why are we ovelha? careful to have eagerness? Por que então nós consideramos como algo de importância ter essa disposição? Look at verse 4. Olha o verso 4 de 1 Pedro 5, 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. We always need to remember something. Nós sempre precisamos lembrar de algo. We are not the chief shepherd. Nós não somos o sumo pastor. Always as leaders we remember that. É importante todas as vezes como líderes lembrarmos disso. The only way we can speak for God A única forma que nós podemos então falar para Deus is when we speak His word. é quando nós falamos a sua palavra, Not our opinions. não nossa opinião. We do not hold the title. of Nós chief shepherd. não temos então o título de sumo pastor. We might be called pastor. Nós podemos até ser chamados de pastor. Shepherd. Pastor. Yeah, okay. But the church is actually Christ. It's His. Mas a igreja de fato é de Cristo. And the leadership, E a liderança this belongs to Jesus as well. também pertence a Jesus. So we understand that He is the chief E shepherd. então assim nós entendemos que Ele é o sumo pastor And we are the under shepherd. e nós estamos debaixo do seu pastoreio. The best church leadership ever is A melhor liderança da igreja é a seguinte: middle management. um gerenciamento mediano. We never make a decision on our Nós own. nunca tomamos uma decisão por nós All mesmos. decisions are checked with the chief. Nós sempre vamos consultar ao sumo pastor. We never own the church. Nós nunca seremos donos da igreja. When I was a little boy, my father was the pastor of the church. Quando eu era criança, o meu pai era o pastor da igreja. The church had a big yard E a igreja tinha um grande jardim, where myself and the boys in the neighborhood would play. onde eu e os meus amigos da vizinhança costumavam brincar. And the boys in the neighborhood made me mad. Então, um certo dia, aqueles meus vizinhos me fizeram raiva. And I told them to leave the yard. E eu disse para eles: calma fora aqui do jardim. My father owns this yard. Meu pai é dono desse jardim aqui. I was wrong. Eu estava errado. He didn't own it. Ele, na verdade, não era dele. My father, like everybody else, had to serve the owner, and that is Jesus Meu Christ. pai, assim como todo mundo, deveriam servir o dono, que este é Jesus We Cristo. simply implement His way, Nós simplesmente implementamos sua forma and we implement His will.
will. Então também implementamos a sua vontade. And so we return to the shepherd. Então nós voltamos ao pastor. Our motive is to serve well. O nosso motivo é servir bem. If we serve well, we will be rewarded well. Se nós servirmos bem, nós seremos bem recompensados. The gain or the reward will not be of this world. Mas o ganho, a recompensa não será deste mundo. Our reward will be of heaven. A nossa recompensa está nos céus. Paul was aware of that. Paulo estava ciente disso. 2 Timothy chapter 4, verse 8. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. E desde agora é-nos proposta a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, nos dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paul lived a life of a traveler. Paulo então tinha uma vida como viajante. Didn't own his house. Ele não tinha a sua casa. In fact, sometimes Caesar owned his home. E muitas vezes Caesar owned his house. sim, e às vezes a sua casa era cadeia, era prisão. Era uma frase que ele disse que eu não captei. A sua casa era cadeia, era algema, era todo esse tipo de coisa. He earned his own money building, making tents. Mas ele ganhava o seu próprio dinheiro construindo tendas. And all these things didn't matter to him. E essas coisas, na verdade, eram importantes para ele. I'm sure Paul liked a good meal. Eu acredito que Paulo gostava de um bom alimento. I'm sure he enjoyed a soft bed. Estou certo que ele gostava também de uma cama macia. And I'm sure he enjoyed them when he had them. E eu tenho certeza que ele desfrutava, gostava quando ele os tinha. But he was always looking. Mas ele sempre estava contemplando. He was always working Sempre trabalhando. for the crown of righteousness laid out. Pela coroa da justiça que estava proposta para ele. God will watch his leadership. Deus vai estar olhando a sua liderança. And he will give him accordingly. E ele então os recompensará de acordo. It's funny, isn't it? Não é interessante isso? There's too many leaders in the church looking for a crown. Há muitos líderes na igreja olhando e buscando uma coroa. And the only crown that Jesus wore was a crown of thorns. Mas a única coroa que Jesus usou foi uma coroa de espinhos. Being a leader in the church is very serious. Ser um líder na igreja é uma coisa muito séria. It's very sobering. É uma coisa muito sóbria. It has a lot of responsibilities. Porque há muitas responsabilidades. You need to take it seriously. Então nós precisamos tomar isso de forma séria. But it is joyous. Mas é algo de muito gozo. It is rewarding. É recompensador. We have a small reward here on this earth. Aqui na terra nós temos uma recompensa muito ínfima. Watch sinners become saints. Nós estamos assistindo e vendo pecadores se tornarem santos. Watch babies grow into adulthood in their faith. Assistindo crianças bebês virarem adultos na sua fé. All we want to hear E tudo que nós queremos ouvir. is well done. Muito bem. Muito obrigado. Vamos orar. Father, we thank you. Deus, Pai, nós te agradecemos. Thank you for Jesus Christ's death on the cross. Nós te agradecemos pela morte de Jesus Cristo na cruz. Thank you for the eye of faith to understand and believe it. Nós, então, te agradecemos pela fé a qual nós temos. Thank you for the Word of God that's helped us to grow. Te agradecemos pela palavra, a tua palavra que nos faz crescer. We thank you for the leaders of the church that have been Nós so te important to our growth. agradecemos pelos líderes da igreja que têm sido muito importantes para o nosso crescimento. We pray that we will be leaders for the people in the church today. E nós oramos pelos líderes das pessoas aqui na igreja hoje em dia. Pray that we will lead a church that will be strong to the next E nós generation. oramos que os líderes da igreja sejam fortes até a próxima geração. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus. Amém.